A paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite. Mais uma vez estamos chegando aí com palavras de paz, momento de aprendizado, momento de reflexão, e hoje dando continuidade ao nosso aprendizado acerca do livro de Provérbios. Hoje vamos aprender acerca do capítulo de número 5, onde eu creio que Deus falará conosco de uma forma também muito poderosa. Já estou vendo aqui a nossa evangelista Elisângela Aquino, a paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vinda, já esteja pegando aí a palavra do Senhor, já esteja tomando nas tuas mãos o Evangelho, para que possamos aprender, para que possamos meditar e tomar posse daquilo que o nosso Deus, aquilo que o nosso Pai, de fato deseja e quer que venhamos estar aprendendo e praticando, é lógico, porque não adianta aprender também acerca da palavra, ter todo o entendimento acerca da Escritura, se não a colocá-la em prática, se não começar realmente a praticar aquilo que temos aprendido. E hoje aqui no capítulo de número 5 de Provérbios, já no versículo de número 1, diz o seguinte: meu filho, Hermione a paz, ouça os meus conselhos sábios. Repare que o Senhor já começa dizendo que o filho, ele tinha que ouvir os conselhos sábios. Escute com atenção a voz da experiência, aquele que tem realmente o conhecimento acerca de tudo, acerca de todas as coisas, a voz da experiência. Ele está dizendo: meu filho, ouça os meus conselhos sábios, escute com atenção. Não é só escutar não, escutar com atenção, pastora Edna. Atenção à voz da experiência, aquele que já vivenciou, que já passou, Reginaldo, já passou por momentos difíceis, por situações complicadas. Olha o que está dizendo aqui para nós, Provérbios: nós que somos filhos, devemos escutar os conselhos sábios e escutar com atenção a voz da experiência. Médico Mix, a paz. Devemos nos ater a esse ensinamento e atá-los ao nosso coração de uma forma muito profunda. Versículo 2 ele diz: assim você sempre se portará decentemente e usará palavras de conhecimento em todas as ocasiões. Então o que está dizendo para nós o Senhor aqui, evangelista Hilda? Preste bem atenção, a paz. Que quando nós passamos a ouvir os conselhos sábios, escutar com atenção a voz da experiência, assim sempre nós vamos nos portar decentemente, ou seja, uma forma a qual o Senhor ele se agrada, uma forma esperada por todos. Ele diz: e usará palavras de conhecimento em todas as ocasiões, seja qual for ela, qual momento, em qual circunstância, em qual momento de grande apuro, desafio, nós vamos usar palavras de conhecimento, porque teremos uma sabedoria grandiosa. Ele continua dizendo: saiba que as palavras da mulher imoral, da mulher estranha, são doces como mel. Olha o que ele está dizendo aqui agora. Olha o que o Senhor está nos ensinando: saiba que as palavras da mulher imoral são doces como mel, e sua voz é suave como o azeite. Mas não se deixe enganar, não se deixe levar por essa doçura e por essa suavidade, porque a palavra começa dizendo que esta mulher ela é imoral. Não é uma mulher realmente a qual o Senhor ele se agrada, a qual deveríamos também estar buscando, mas do fim é amarga como fel. Olha o que está dizendo o Senhor: o começo é doce, o começo é suave, mas o fim é amarga como fel, fere como uma espada afiada de 2 gumes, poderosa para nos afligir, poderosa para nos ferir. A espada de 2 gumes corta dos 2 lados, corte dos 2 lados da espada. Não tem como se esquivar, não tem como se colocar a não estar sendo ferido. O Senhor está dizendo: cuidado, nem tudo que reluz
como diz o ditado, é ouro. Nem tudo que brilha, resplandece uma luz realmente. Ele está dizendo que essa mulher imoral, e eu quero frisar isso, a mulher imoral, aquela que não procede do Senhor, ela tem sim, ela tem as suas palavras como doce, como mel, é suave como azeite, mas o fim é amarga como fel, algo terrível, e assola bem, e fere como uma espada afiada de 2 gumes, pastor Eduardo Mourão, mas o fim é amarga. Olha bem o que está dizendo. Ela nem conhece, diz, quem anda atrás da mulher imoral caminha para a morte. Quem segue, quem caminha, quem acompanha esta mulher imoral, esta mulher que não vem do Senhor, que não procede de Deus, está caminhando para a morte, está caminhando para o fim de um precipício. Os seus passos conduzem para a sepultura. Os passos deste que caminha após essa mulher imoral, ou seja, essa mulher que não tem a sabedoria realmente vinda do Senhor, e eu posso até usar essa mulher como as pessoas que buscam, vamos dizer assim, estar próxima do Senhor de uma forma errônea, que a igreja, ela é representada pela mulher, a mulher representa a igreja na palavra. Então, muitas vezes, esses que usam da imoralidade, esses que usam, às vezes, de uma palavra que no começo é como mel, a pessoa fica flutuando, a pessoa fica assim, abismada, que palavra gloriosa, abençoada, era tudo que eu precisava, era tudo que eu queria ouvir. Aí a pessoa, ela se sente, ali o seu ego massageado. Só que Deus está falando, cuidado, essa mulher que tem essa palavra doce como mel, ela também fere com uma espada de 2 gumes. E ela diz ainda, essa mulher, todos que caminham com ela, caminham para a morte, os seus passos conduzem para a sepultura. E ele diz mais, ela nem conhece o caminho da vida, e anda por caminhos tortuosos sem saber. Nem conhece o caminho da vida. Sabe qual é o caminho da vida? É Jesus. Jesus, você é o seu caminho e a vida. Então quer dizer que essa mulher não conhece ao Senhor, ela não conhece a Cristo, essa mulher não sabe quem Ele é, ela nunca ouviu, ela não teve intimidade com Ele, ela não conhece, ela nunca conversou com Ele, ela não sabe de fato quem é esse que produz a vida. E aí é triste, mas é a verdade. Muitas igrejas não conhecem o Senhor, não sabem quem Ele é de fato, nunca viveram experiências com Ele, e estão levando muitas pessoas à ruína, produzindo palavras doces, palavras que são aceitáveis por todo mundo, porque massageia o ego, não confronta, não leva a pessoa a um arrependimento, não leva a pessoa a estar se renunciando. Só que ele diz mais, ele fala mais, olha bem, porque e anda por caminhos tortuosos sem saber, ou seja, não sabe nem por onde está andando, não sabe em qual direção de fato está tomando. Por isso, meu filho, diz o Senhor, por isso, meu filho, ouça-me com atenção. Ele está dizendo, ouça-me com atenção e não desprezes os meus conselhos. Não despreze a palavra, não despreze a instrução, Silvia, não despreze. A palavra está aqui, a palavra de Deus está nos ensinando, Saulo. Ele está dizendo para nós, por isso nós deveríamos agora estar atentos a esta palavra, buscando a esse entendimento. Não despreze, ele está dizendo, portanto, não despreze os meus conselhos, ouça-os com atenção, diz o Senhor. Ouça com atenção, é o que o Senhor está dizendo. E ele fala mais no versículo 8, aqui que ele vai dizer, fuja desta mulher, ele está dizendo, nem sequer chegue perto da porta da casa dela, não brinque, não vacile. Ele está dizendo, fuja dessa mulher, nem sequer chegue perto da porta da casa dela.
porque é caminho de perdição, é caminho sem volta, é caminho de morte, não de vida, é caminho de tristeza e não de paz, é caminho tortuoso, é caminho sem volta. É isso que ele está dizendo, não se atraque. É ele que está dizendo para nós. E ele fala mais, olha bem, a paz do Senhor Jesus, meu pastor Sérgio Andrade, seja bem-vindo. Ele diz: por isso, meu filho, ouça-me com atenção e não despreze os meus conselhos. Olha o que ele vai dizer: fuja desta mulher, nem sequer chegue perto da porta da casa dela, assim você não perderá a sua honra, nem vai desperdiçar a sua vida. Olha o que Deus está dizendo: tem pessoas que estão perdendo a própria honra, tem pessoas que estão desperdiçando a sua vida ao andar atrás desta mulher maliciosa, desta mulher sutil, dessa mulher que tem sim, a princípio, uma palavra boa, uma palavra, vamos dizer assim, como um favo de mel, adocicada, mas que o fim é como fel, amargo, doloroso. É o que o Senhor está dizendo, entregando sua saúde, a sua força a algum homem cruel e sem coração. Olha o que ele está dizendo. Assim, ela vai arrancar, ela vai tirar aquela pessoa que é seduzida, está sendo seduzida, de uma forma assim, vamos dizer, enganada pelas suas práticas, e ainda vai entregar a sua, olha bem, a sua saúde e a sua força a algum homem cruel, sem coração, que vai despedaçar, que vai acabar com tudo aquilo que você tem de grande valor. É porque a pessoa também se deixa enganar por aquilo que o coração dela deseja, Gente, é uma coisa tão simples hoje, Jesus, ele tem nos ensinado de uma forma tão sábia, que nós devemos buscar a Ele, nós devemos buscar ao Senhor, não as coisas que meramente são prometidas. Nós temos que buscar a Deus, parar com esse negócio de querer ficar buscando só promessa. A promessa virá sobre aquele que é fiel, sobre aquele que se permanecer diante do Senhor. Enquanto nós buscarmos a Deus, enquanto nós buscarmos ao Senhor, todas as bênçãos virão e nos alcançarão. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas demais coisas vos serão acrescentadas. Então, qual que é o segredo? O que eu preciso fazer? Buscar ao Senhor, confiar em Deus, não deixar que nada me atrapalhe nessa busca, neste propósito. Ao versículo de número 10 do capítulo 5 de Provérbios, olha o que vai dizer nessa tradução que eu estou usando: e não dará seu dinheiro e seus bens a pessoas estranhas, e não desperdiçará o fruto do esforço do seu trabalho. Alexandre Veras, a paz. Não dará o dinheiro e os seus bens a pessoas estranhas. Olha o que está acontecendo. Está mostrando aqui o Senhor que a pessoa ela se entrega de tal maneira, de tal modo, que ela passa a confiar o que ela tem, alguém que ela não conhece, alguém que ela não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. O maior tesouro que temos, eu vou ler de novo: e não dará o seu dinheiro e os seus bens a pessoas estranhas. O versículo continua mais aqui: o meu dinheiro e meus bens, ou seja, aquilo que eu tenho de grande valor, os bens que eu possuo. Meu amado, o bem mais precioso que nós possuímos é a nossa alma, é a nossa vida. Não entregue a tua alma, a tua vida a pessoas estranhas, que você não conhece, que você não sabe de onde vem, você nem sabe quem são. E ele disse mais: e não desperdiçará o fruto do esforço do seu trabalho. Irmã Arlete, olha o que está dizendo, e olha o que o Senhor está mostrando para nós.
Aí eu fico vendo, né, que ele está falando aqui, todo o esforço do seu trabalho, toda a sua busca, toda a sua dedicação sendo jogada fora, porque você entregou, você confiou a sua vida, a sua alma nas mãos de uma pessoa que primeiramente não teme a Deus, que não conhece, que não trilha o caminho do Senhor. Aí depois vai questionar, vai se lamentar. Então escuta o conselho aqui, ao versículo 11, que ele vai dizer, tudo isso para que na sua velhice, olha bem, o seu corpo e a sua saúde não estejam desgastados. Você tem que cuidar de você agora, você tem que cuidar enquanto você está jovem, você tem que ser prudente, observador à palavra de Deus, para que quando chegar a velhice, porque ela vai chegar, que a velhice vai chegar, você não esteja desgastado, ou seja, cansado, sem força. É isso que está dizendo a palavra do Senhor. A pessoa ela vai se desgastando ao longo da caminhada, ela vai se desgastando ao longo, né, da sua jornada. Tudo por quê? Porque confia a própria vida, confia o seu chamado, o seu ministério na mão de pessoas. Entendeu? Aí Deus está falando aqui, não, faça isso não. Tudo isso para que na sua velhice o seu corpo e a sua saúde não estejam desgastados. Vamos buscar o Senhor, vamos confiar em Deus, né? E você, versículo 12 diz, e você não precisa dizer, como odiei a disciplina, como odiei a disciplina, como meu coração desprezou a correção. Olha bem o que está dizendo aqui, preste bem atenção nisso. Tem pessoas que no fim da vida, quando estiverem lá desgastadas, quando estiverem lá cansadas, quando não tiverem mais forças para lutar, vão se arrepender, vão ter que declarar, hein, irmã Vicentina? Olha o que vai dizer aqui a palavra do Senhor. Vai dizer assim, como odiei a disciplina, como fui rebelde, como nem dei ouvido àquilo que o Senhor me ensinava. Gente, vamos ser sinceros, todos nós que já temos mais de 30 anos, nós temos o hábito de falar assim em Sander Lucas, você que está começando a sua caminhada, muito jovem ainda, nós que já temos mais de 30, temos o hábito, o costume de dizer assim, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, aos 15 anos da minha vida, quando eu tinha 18 anos, eu fazia tudo diferente. E nós falamos isso acerca realmente da disciplina, das correções, que às vezes não aceitávamos e hoje sabemos que fez tão bem, e que se tivesse ouvido antes e corrigido aquilo que era necessário, porque ele continua dizendo, como meu coração desprezou a correção, como nós desprezamos a correção do Senhor, por isso nós tardamos em adquirir a bênção, estamos às vezes cansados, desgastados na nossa caminhada. Muitas pessoas até têm o hábito de falar, já no avançar da idade, né, da caminhada com Deus, falar assim, sabe de uma coisa, eu que estou cansado. Misericórdia. Nós temos que buscar hoje o inverso de tudo isso. Olha o que vai dizer o versículo 3. Não dê importância, olha o que vai dizer agora, não dê importância aos meus professores e conselheiros, nem escutei o que ensinavam. É triste isso agora. Vamos lá, não dê importância aos meus professores e conselheiros. Quem são os nossos professores? Quem tem sido os nossos conselheiros? Aqueles que se colocam a nos aconselhar ou a nos ensinar. Quantos são os conselheiros e professores que Deus tem enviado a cada um de nós, meus amados? Quantas são as pessoas que Deus tem colocado no seu caminho? Quantos são os pastores, pastoras, obreiros, homens e mulheres de Deus, que Deus enviou até você, com entendimento, sabedoria, para te conduzir,
para te mostrar o caminho reto, para te fazer desviar do caminho errado, do caminho errôneo. Hein, Rosiane? Hein, Mancida? Olha o que está dizendo a palavra do Senhor: quantos foram usados por Deus, professores, conselheiros, mas a gente não queria escutar. Nem escutei o que ensinavam. Tapávamos os nossos ouvidos, fingíamos que não era conosco, queríamos tomar as nossas próprias decisões, éramos rebeldes, andávamos segundo os nossos próprios conceitos, as nossas próprias vontades, deixando de cumprir o que era reto, o que era certo diante do Senhor, para fazer o que nós achávamos ser melhor para as nossas vidas. Só que tudo isso, agora aqui, Provérbios está ensinando que seria tarde demais, agora não haveria mais tempo. Versículo 14 ele diz: agora tenho que sofrer tudo isso e passar vergonha diante de toda a comunidade. Está vendo o que está dizendo o provérbio para mim, para você? Quando eu recuso os professores, aqueles que estão me ensinando, quando eu não aceito os conselhos, agora tenho que sofrer tudo isso e passar vergonha. Quantas pessoas estão passando vergonha porque não quiseram ouvir os conselhos, nem se deram por avisadas diante dos ensinamentos dos professores? Agora estão passando vergonha aí, sendo envergonhados diante da comunidade, diante de todos, dos familiares, dos amigos, no local de trabalho, da sociedade, passando vergonha por conta de situações que poderiam ter sido evitadas lá atrás, se tivesse ouvido o conselho, se tivesse ouvido a palavra, se tivesse aprendido os ensinamentos. Eu creio que para mim e para você ainda dá tempo. Basta a gente hoje ouvir e entender isso. Para que eu tenho que passar vergonha diante de muitas pessoas? Para que eu tenho que passar vergonha, sendo que eu posso aprender aqui com os ensinamentos do Senhor? Ele diz mais: beba água da sua cisterna, das águas do seu próprio poço. Olha o que ele está dizendo: beba água da sua cisterna, das águas do seu próprio poço. Por que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os seus ribeiros de água pelas praças? O que ele está dizendo? O que seria esse ensinamento? Beba água da sua cisterna, das águas do seu próprio poço. Por que deixar as suas fontes que transbordem nas ruas, ou seus ribeiros as águas pelas praças? Que elas sejam somente suas e não repartidas com estranhos. Sabe o que está falando? Daquilo que sai daqui de dentro, ó. Lembra que Jesus falou: se você beber da água que eu lhe der, fará jorrar uma fonte eterna de dentro do seu interior? Está falando que tem pessoas que, infelizmente, em vez dela beber daquilo que ela está passando, ela sai contando para todo mundo, ela sai espalhando, colocando isso aí para todo mundo saber. Sai abrindo a vida dela para todo mundo. Para que isso? Para que ficar contando o seu sofrimento? Para que ficar expondo a sua situação para todo mundo, nas praças, pelas ruas, com estranhos? Pessoas que não vão se compadecer de você, que não vão mudar a sua história, que não vão te ajudar em nada. Olha o que ele está dizendo: seja bendita a sua casa, alegra-se com a mulher da sua mocidade. Ele nos remete agora que muitas pessoas em Fátima Amaral, quando passam problemas dentro de casa, principalmente conjugal, querem agora falar com outros nas praças, nas ruas, e aí fica expondo os seus problemas, e isso gera um grande descontentamento, gera até mesmo divórcio. Ele está falando: olha, seja bendita a sua casa, alegra-se com a mulher da sua mocidade, aquela que caminha com você desde muito tempo. Cuidado, porque na hora que você está passando por apuro, se vai aparecer alguém que vai querer te ajudar.
mas não conhece a tua história, não sabe a sua trajetória, não conhece você de fato. Isso serve tanto para os homens como para as mulheres. Nós temos que saber valorizar aqueles que andam conosco já há longo tempo. Ele está dizendo, seja bendita a sua casa e alegra-se com a mulher da sua mocidade. Ela é o amor da sua vida. Ela é a mulher da sua existência, Que o seu seio, que os seios da sua esposa o sacie todo o tempo e você seja cativado pelo seu amor. Não vai procurar mulher imoral lá fora, não. A mulher que tem o favo de mel, mas que ao fim é como fel, sai fora disso. Se dizia esse caminho. De que adianta, meu filho, procurar o prazer com a mulher imoral? Olha o que ele está dizendo, o que adianta procurar o prazer com a mulher imoral? Por que desperdiçar os seus caminhos com alguém que não lhe pertence, que não é seu, que nunca vai ser sua, que nunca vai te dar valor? Os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor. Ele examina todos os seus passos. As maldades do perverso também trazem seu próprio castigo. São as cordas que acham prendendo o pecador, que acabam prendendo o pecador. Ele certamente morrerá, porque não deu importância à disciplina, porque não deu valor ao ensinamento. Aí ele diz uma palavra aqui que é triste, mas é uma realidade de muitos. A teimosia e a desobediência levaram o pecador ao caminho da destruição. Nós finalizamos aqui no versículo 23. A teimosia, tem gente que é teimoso demais, tem gente que é desobediente demais, e acaba levando essa pessoa aonde? À destruição, porque é teimoso, teimosa. Não vamos aceitar isso não, gente. Vamos aprender com o Senhor, vamos aprender com a palavra, com o ensinamento do Senhor, e não venhamos a ser teimosos e nem desobedientes. Amém? Eu quero orar agora. Peço que você curve a tua cabeça, feche os teus olhos, pois é o momento de nós falarmos com o Pai, é onde nós falarmos com o nosso Deus. Feche os teus olhos. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, mais uma vez estamos aqui para te engrandecer, para te bendizer, ó Deus, para dizer que és bom, majestoso, glorioso, para dizer que és poderoso, que conhece o mais profundo, que conhece o nosso interior, porque és o autor e o consumador da nossa fé, o nosso Criador. O Senhor conhece o nosso DNA, sabe de fato o que necessitamos e precisamos, conhece o mais íntimo e o profundo do nosso coração. Detens na mão o poder e a autoridade para mudar, transformar, para fazer o impossível se tornar possível. Tem nas mãos também a autoridade para curar, para exaltar e como também abater. És o primeiro e o derradeiro. És o alfa e o ômega. O grande El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. O Senhor diz na tua palavra que é o Deus que nos sara, o nosso advogado fiel, o juiz que profere a sentença que não cabe recurso. É aquele que intercede por nós junto ao Pai, nosso mediador, Jesus Cristo, homem. Por isso, ó Deus, neste momento eu clamo ao Senhor, a Ti alço a minha súplica,
porque creio que o Senhor não está com os ouvidos agravados, de modo que não nos possa ouvir, e nem com as mãos encolhidas, de modo que não nos possa abençoar. Muito pelo contrário, na tua palavra diz: clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. O Senhor ensinou, ao falar a Salomão, que quando o seu povo que estivesse te buscando na tua casa, clamando ao Senhor por conta do aperto, por conta do inimigo, do adversário, por conta da peste, por conta da fome, por conta das situações adversas que viriam, e colocando o Senhor em primeiro lugar, buscando ao Senhor, o Senhor os ouviria. E é nesta promessa que eu me pauto, para clamar ao Senhor neste momento em favor de cada pessoa aqui presente. Esses que comigo estão orando a Deus, porque o Senhor também nos ensinou que se o povo que se chama pelo teu nome se humilhar, buscar a tua face, se arrepender dos seus maus caminhos, se converterem, o Senhor então os ouviria do alto céus, os perdoaria e sararia a sua terra. Então hoje, ó Deus, eu clamo por essas promessas que o Senhor nos fez. Eu clamo por esta palavra que é viva e eficaz, porque também escrito está que Jesus, ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. Por isso ele foi conduzido ao deserto, tentado durante 40 dias e 40 noites, porque ele estava pronto para o grande embate. Por isso ele foi levado a cumprir o martírio daquela cruz e derramar todo o seu sangue, para que também se cumprisse a palavra dele, que disse que todo quanto nele cresce e pedisse qualquer coisa ao Senhor em seu nome, crendo, receberia. Então hoje eu quero clamar em nome de Jesus, e assim eu creio que será concedido o pedido, concedida a súplica desta pessoa perante ti, meu Deus. Vá de encontro à casa, vá de encontro à família, vá de encontro, ó Deus, às nossas necessidades. Nos livra da mulher, meu Pai, da mulher terrível, da mulher ambiciosa, da mulher sutil, da mulher que tem as palavras como mel, mas que o final dessas palavras é como fel. Da mulher que o seu caminhar é para a morte, não para a vida, pois não a conhece, esta mulher não conhece ao Senhor, porque essa mulher nunca, de fato, soube da sua existência. Nos livra, meu Deus, de todo este grande infortúnio, e nos ensina a confiar no Senhor, nos ensina a buscar a Ti com toda a nossa força, com toda a nossa súplica, para que nos conduza o Senhor em pastos verdejantes, para que possamos adentrar pela porta estreita, porque larga, porque espaçosa é a porta que leva à perdição. Mas nós queremos trilhar o caminho estreito, o caminho da renúncia, o caminho onde temos que nos colocar a renunciar muitas e muitas coisas. Renunciar primeiramente a nós mesmos, as nossas próprias vontades, os nossos próprios desejos, para a vontade do Senhor prevalecer em nós. Por isso, ó Deus, hoje, não nos faça e não nos permita trilhar os nossos caminhos tortuosos, os nossos caminhos falhos, os nossos caminhos que nos levam à ruína,
que nos fazem perecer, mas que possamos trilhar os caminhos direcionados pelo Teu Espírito. Que Ele conduza os nossos passos, pois lâmpada para os nossos pés é a Tua palavra. Nos ensina, Pai, a trilhar o caminho da verdade, pois sem esta verdade ninguém verá o Senhor. E nós queremos um dia não somente vê-lo, mas como também habitar na Tua morada. Então fala conosco, ó Pai. Nos ensina de uma forma gloriosa a confiar em Ti, a não olhar para as dificuldades, mas reconhecer que em tudo o Senhor está ao nosso lado, nos dando total suporte, mas também nos corrigindo, nos dando a correção necessária para que possamos crescer, para que possamos desenvolver e dar crescimento àquilo que tem confiado em nossas mãos. Eu quero te pedir, abençoa, Pai. Abençoa cada pessoa que comigo está orando neste momento, para que em tudo saibam reconhecer a Tua bondade, a Tua graça e a Tua misericórdia. Que possamos declarar nos últimos dias, ou que seja os últimos segundos da nossa existência, que o Senhor sempre fora fiel a nós, e que a Tua graça nunca nos abandonou. Mesmo quando fomos infiéis, o Senhor permaneceu fiel a nós e a Tua palavra. Este foi o motivo pelo qual não fomos consumidos, porque o Teu amor incondicional nos alcançou. A Tua graça imutável, ela foi derramada sobre cada um de nós. Por isso podemos declarar, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Por isso podemos dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque essa é a Tua promessa, se assim cremos em Ti, Senhor Jesus. O Senhor cumprirá a promessa feita, que não somente nós, mas a nossa casa será alcançada pelo Teu favor. Então, meu Deus, abençoa este lar. Abençoa esta pessoa, este Teu servo, essa Tua serva, e que verdadeiramente possamos viver a diferença entre aquele que serve e o que não serve ao Senhor. Que possamos ser o sal desta terra, a luz deste mundo, para que muitos desejem contemplar o Deus que temos contemplado. Que almejem ser salvos como estamos buscando a nossa salvação. Que assim, meu Pai, seja feito. Quero te agradecer por mais esta quinta-feira e já te consagrar mais uma sexta, sabendo que tudo coopera para o bem daqueles que te amam. É o que eu te peço, Pai. E que assim, meu Deus, seja feito. No nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, irmã Midori. Seja muito bem-vinda. Que Deus abençoe a todos vocês de uma forma gloriosa e poderosa. Se você creu, se você tomou posse, diga amém. Diga graças a Deus. Pois louvado e exaltado é o nosso Deus, é o nosso Pai. Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês. Que nunca falte o óleo fresco sobre a nossa cabeça. Que a unção transborde e que a graça de Deus nos inunde de tal forma que possamos experimentar sempre mais e mais do amor incondicional do nosso Pai. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus multiplique de uma forma gloriosa e poderosa a vida de cada um de nós. Amém? Forte abraço. Eu volto hoje, sexta-feira, às 23h30, trazendo mais um estudo acerca de Provérbios, capítulo 6. E eu estou vendo aqui a nossa Sirlene Alves Ribeiro. A paz, minha amada, seja bem-vinda. Mas eu retorno hoje. Forte abraço e viva o Senhor Jesus.